Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11, estamos um pouquinho acima do horário. Qualquer coisa, os diáconos seguram o homem do ônibus lá, tá? Se passar um pouquinho. João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos falar de uma festa, já que está tendo uma festa nessa noite, né? Já começou ontem lá na fazenda, com 4 conversões, uma família inteira, né? Um testemunho muito jóia, viu? Então eu quero continuar nesse clima de festa. João capítulo 11, do versículo 1 a 11, diz assim. Fala capítulo 2, que 11, capítulo 2. Capítulo 2, não 11, de 1 a 11. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas, ou festa de casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Pode existir tradução que diga: por que você está preocupado? A senhora está preocupada? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao mestre-sala ou aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, nem como acontecera, nem de onde tinha tirado, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus, dessa forma, iniciou os seus sinais em Caná da Galileia, e ali manifestou a sua glória. Seus discípulos creram nele. Foi o primeiro milagre de Jesus. O tema nosso dessa noite é o início do ministério de Jesus. Este texto nos fala de família. Veja, o Velho Testamento, ele termina falando de família. O último versículo do livro de Malaquias vai dizer que o coração dos pais se converteriam ao coração dos filhos, para que não viesse sobre a família maldições. E Jesus inicia o seu ministério falando da família, e a Bíblia, ela vai terminar o Apocalipse falando das bodas do Cordeiro. O capítulo 1 de João fala de Jesus antes da história, e desta forma, entrando para a história, se revelando como Deus único. O capítulo 2, que acabamos de ler, apresenta o Jesus social, humano, mas sempre olhando para a cruz. Quando ele diz para a mulher, para a sua mãe: mulher, o que eu tenho contigo não é chegada a minha hora, não se trataria de uma malcriação. Maria está vendo o problema
numa visão humana. Jesus está vendo o problema do lado espiritual como Deus. E daí ele justifica, dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Do ponto de vista humano, ele recebia ordens da mãe. Do ponto de vista de Deus, ele recebia ordem de Deus. Em se tratando de milagre, ele estava na esfera celestial, como Deus, e não como o filho de Maria. E quando ele fala da chegar a sua hora, ele também está projetando para o futuro, do comer a sua carne e do beber o seu sangue. Jesus, ele é maravilhoso, e eu justifico. Ele socorreu um casal que por muito tempo sonhou em se casar, em fazer uma festa, em chamar os amigos, e agora eles estavam muito prestes de passar a maior vergonha da vida deles, e isso certamente marcaria o casamento, o relacionamento deles, provocaria algumas brigas, alguns desentendimentos, ia deixar uma triste lembrança. Mas o pior não aconteceu por causa da presença de Jesus. Aquele casal, ouça a igreja, aquele casal, diferente de muitas pessoas, ele convidou Jesus e os seus discípulos para a festa, quando tudo estava muito bem. Eles estavam se preparando para um casamento. Então veja bem, como que é interessante. A vida leva as pessoas a se lembrarem de Jesus nos momentos difíceis. Aquele casal lembrou de Jesus, lembrou dos seus discípulos na hora em que estava tudo muito bem. E na hora que veio a luta, que veio a provação, que veio aquele desafio terrível, Jesus já estava ali presente. O erro do ser humano, o erro da igreja, é que só se volta para Jesus com compromisso, com clemência, na hora que, como diz o mineiro, que o leite já entornou. Quando está tudo bem, não se lembra dele. Quando está mal, aí começa a gritar, a clamar, ora, 6 horas por nós, e assim por diante. Esse casal convidou Jesus, seus discípulos, quando tudo estava bem. E quando veio a prova, Jesus resolveu o problema. Eu quero ler, se você quiser acompanhar, 2 exemplos. Um deles é para você ver que tudo depende de atitudes. Eu acabei de mostrar isso no batismo, para ensinar os meus líderes, que é ter ousadia na atitude. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números. É um dos livros de Moisés. O nome já diz, é o livro dos números, é o livro do recenseamento, da contagem do povo. No capítulo
de número 13, capítulo de número 13 do livro de Números. Vamos ver o que tem aqui nesta passagem, versículos 31, 32 e 33. Olhe só. Os homens que com ele subiram disseram, está falando dos espias, que eram 12, e 10 disseram isso: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E provocaram tumulto, tinham espiado a terra perante os filhos de Israel e diziam: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dessa terra são homens gigantes, são descendentes de Anak, dos gigantes, homens de 3 metros, e nós éramos aos olhos desses gigantes como gafanhotos. Olha que ponto que chega a pessoa no momento em que não convida Jesus quando está tudo bem, quando a coisa pega, começa a ver essas barbaridades. Aí vamos ver a visão daqueles que sempre caminham com Jesus, que é o caso deste casal. O capítulo 14, do versículo 5 até o 9, 14, do 5 até o 9, a outra versão. Então Moisés e Arão ficaram tristes perante os filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, os dois que não afinaram, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes em protesto, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa. Diga assim: essa terra é muito boa. Faz assim: essa terra é muito boa. Faz isso quando chegar na sua casa: essa terra é muito boa. Faz isso quando chegar no seu serviço: essa terra é muito boa. Continuando: se o Senhor se agradar de nós, aí está o X da questão, então nos porá nessa terra e nos dará essa terra, porque é terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais ao povo dessa terra, apesar de serem gigantes, de ser gigante, porquanto são eles como pão para nós vamos comer eles. Retirou-se deles o seu amparo, eles não têm o amparo do Deus que nós temos. O Senhor é conosco, logo ninguém deve ficar com medo. Preste atenção: o otimista vê o problema como uma oportunidade. O pessimista vê a oportunidade como um problema. Pense comigo. Está parecendo a oração do Pai Nosso. O cara com a cara mais estampada, o coração cheio de ódio.
Ora assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, da mesma maneira que perdoamos os nossos devedores. Está cheio de ódio, cheio de mágoa, não tem perdão e está fazendo oração. Que coisa ridícula. Assim também acontece neste caso. Como que Deus vai abençoar a terra se você fala mal dela, se você difama ela, se você critica ela? Como que vai abençoar? Como que Deus vai abençoar o seu emprego quando tem tanta gente desempregada, quando você fala mal do seu emprego? Ontem, o Alessandro veio? Está aí? Não veio hoje? Cansado de ontem, né? Ah, tá ali, ó. Está dando sinal ali. Estava conversando com esse irmão tem umas experiências fantásticas, viu? Cheguei lá hoje, o boi estava sem bicheira, viu? Estou nem usar o remédio, porque ele profetizou, que vai chegar lá não vai ter mais nada. Outra coisa que é interessante, amados, eu estava conversando com ele, com os vizinhos ali, aquela região ali, chamada de Vale do Ivinhema, era puro brejo uns anos atrás. Tentaram criar búfalo, o búfalo fazia mais barro ainda, virou uma coisa. Teve gente que acreditou naquilo ali. As águas foram embora. Quando você vai para o Porto Caiuá, dê uma olhada naquele pântano ali, que ninguém queria antigamente. A riqueza de gado, principalmente gado de qualidade naquela região. Todo lugar, por causa do sol, está morrendo quando a seca prolonga. Ali, por causa de ser úmido, o capim está verde, os animais estão bonitos. Sabe por quê? Teve gente que acreditou naquela terra, teve gente que acreditou que tinha futuro naquele lugar. A região do Bolsão, quando você vai para Chapadão do Sul, Costa Rica, Chapadão do Céu, aquilo ali ninguém queria nem de graça, né? E o Ricardo passa muito por lá. Olha hoje, teve gente que acreditou, comprou ali, como comprou aqui também na Várzea, aqui, quase de graça. Hoje estão entre os maiores produtores de soja, de trigo, de girassol, de outras coisas mais, porque eles acreditaram na terra. A terra é boa, é só dar um jeitinho aqui, é só dar um jeitinho ali, e Deus vai abençoar. Porque o otimista vê o problema como uma oportunidade. Aquele povo lá é muito grande, aquela terra come os seus mortos. Nós somos gafanhotos, nós não temos a mínima condição. O vinho acabou, a festa vai virar vergonha, não sei o que será do nosso casamento, vamos sair pelo fundo, porque a gente não vai ter cara para encarar as pessoas. Mas o otimista vê o problema como uma oportunidade, e aí o milagre acontece. Olha, disse Josué e Caleb, tem gigante sim, tem cidade fortificada sim, mas vale a pena lutar, vale a pena guerrear, porque a terra é boa. Nós vamos para cima deles, porque eles não têm a proteção de Deus. Nós vamos para cima deles no nome do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos devorá-los como se estivéssemos comendo pão. Glória a Deus. É assim que você tem que tratar os problemas. Quantas vezes te acontece um problema, você fala um converseiro, eu não fico fora não, gente, eu sou homem igual a vocês, sou humano igual a vocês. A gente apronta um converseiro, murmura daqui, murmura dali, lá a pouco ele vai ver que aquilo foi Deus que proveu aquilo, para a gente dar uma segurada e deixar
Deus agir. Você quer comprar um carro, começa a ter que fazer bobagem, de repente você se aquieta, como diz a palavra de Deus: aquietai de saber que eu sou Deus, aquietai de que eu sou exaltado entre as nações, aquietai-vos, para um pouco. Aparece alguém na porta da tua casa com o carro que você queria, mas enquanto você estava esmurrando o corpo, você ia fazer bobagem. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Estenda seu braço, sim, de repente coloca no ombro do irmão, da irmã, do esposo, da esposa, e diz assim: Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. E ele já profetiza. Cuidado para a mulher depois não ficar grávida, tá? Fala: a terra é boa. Deus está nesse lugar. E a terra é boa. Glória a Deus. Aí vem, em segundo lugar, a ordem de Jesus: enchei as talhas. Você já ouviu falar esse trem de metretas? Enchei as talhas. Essas talhas eram usadas nas cerimônias religiosas dos judeus. Aqui diz que eram 6. Cada uma cabia de 2 a 3 metretas. Que é isso? Uma metreta, ela equivale de 40 a 60 litros. Vamos dividir ao meio, nem 40, nem 60, vamos pegar 50. Então tinha uma média ali, na primeira mandada, de 500 litros de vinho. E da segunda vez, encheram de novo, 1000 litros aproximadamente. E como que Deus faz é melhor? O outro vinho, o da segunda vez, era bem melhor. Por isso que a mãe de Jesus disse aos mestres Salas: fazei tudo quanto ele vos disser. E assim fizeram, e o milagre aconteceu. Se Deus está mandando você fazer, faça, meu irmão, minha irmã. Se Deus está falando, não faça, não faz, meu irmão, que você vai quebrar a cara. Mas se Deus está mandando, pode ir contra os gigantes, pode avançar, porque Deus será contigo e Ele vai te dar a vitória. Deus gosta de pessoa de fé, Deus gosta de pessoa ousada. Ninguém sabe que para comprar isso aqui acreditaram em mim. E eu comprometi as nossas pequenas coisas. Se desse errado, nós perderíamos a nossa casa, o nosso carro, o sítio, para pagar isso aqui. Essa foi a condição que me deram. E eu estava contando para o Alessandro: que pena que eu não coloquei meu nome, né? Está tudo no nome da igreja, né? Se colocasse meu nome, eu estava rico, né? Porque Deus é assim. E a minha esposa, meus filhos não questionaram: se é de Deus, vai em frente, manda ver. Falar para vocês que eu não fiquei com medo, eu não seria verdadeiro, fiquei morrendo de medo. Mas quando Deus manda fazer loucura, você pode fazer. Amém? Mandar encher 500 litros de água para servir para o povo, fazer tudo que ele disser, e o vinho e a água se transformou em vinho. Aleluia. As desobediências de hoje baterão na sua porta amanhã. Se as suas atitudes forem grandes em Deus,
ouçam, por favor, não deixa a cabecinha vagar não. Se as suas atitudes forem grandes em Deus, o seu passado desaparecerá, porque você vai ser tão abençoado que você não vai ter mais tempo para pensar no seu passado, quem você era. Deus é mais poderoso do que o seu passado. Meu irmão, minha irmã, se dedique mais, arrume mais tempo para Deus, dê espaço, mais espaço no seu coração para Deus. Eu estou bravo, porque eu me apego muito com um provérbio chinês que diz que crise é sinal de milagre. Tirando a construção por causa do projeto de vida, dízimo e oferta aqui tem sido um problema para administrar. É uma ciranda, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Só para vocês terem noção. O que nós arrecadamos de janeiro e o que nós arrecadamos em fevereiro deu uma diferença de quase 24 mil. Como que administra isso? As despesas são as mesmas. Aí eu fico imaginando a questão da obediência que a gente fala tanto, a questão da fidelidade que a gente fala tanto. E eu me recordo, dentre as muitas experiências que nós temos, eu recordo de uma que eu contei há muitos anos atrás. Eu não sou repetitivo. Chegamos em Naviraí, vivendo praticamente pela fé, e Deus suprindo. E nós tínhamos comprado um fogão, uma cama, no Grego, das casas Alô Londrina, que naquela época eu já cobrava 10% de juros se você atrasasse. E a conta vencia na sexta-feira, e o pouquinho de dinheiro que nós tínhamos, ou você entregava o dízimo e pagava juros para o Grego, ou você pagava o grego e surrupiava o dízimo, que muita gente aqui faz. Eu estou falando para você, a primeira coisa que você se omite é de ser fiel a Deus. Você paga tudo, mas o dízimo, se der tempo eu vou. Por que você não faz isso com a sua água? Por que você não faz isso com a sua luz? Por que você não faz isso com o seu aluguel? Porque Deus é amor, mas Deus é justiça também. E você que age desta maneira, você está debaixo de maldição. É a palavra de Deus que diz isso. Entregamos o dízimo, o coração doendo. Ai Deus, como é que vai ser? Porque já vai pagar o juro do domingo, do sábado e domingo, que venceu na sexta. Quando foi a segunda-feira, fui ao correio. Estava lá o envelope do reverendo Abival Pires da Silveira e do reverendo Dimas Barbosa. Oferta missionária destinada ao pastor do Anir. Eu vou dizer para você, eu vou falar o valor, porque era grande, era muito grande. Sabe por quê? Porque eu acreditei em Deus. Enquanto você não aprender a fazer isso, Deus não vai realizar o milagre que você está precisando na sua vida. E a Bíblia diz, ó, no que vocês estão me roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Meu irmão, eu tenho um dó de você que não está entregando o dízimo. É maldição da grossa sobre as suas finanças, porque você libera o devorador para arrebentar com as suas finanças, tá? Acredite que Deus vai suprir as suas necessidades. O que vem de Deus é melhor. Paulo escreve em Romanos 8, 28 e 29: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados com propósito. Coopera para quem ama a Deus. E quem ama não faz o que muitos de vocês estão fazendo. Quem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que têm um chamado com propósito.
propósito, não é como despejar um caminhão de milho, não. Tem propósito, tem direção certa, tem rumo certo. Eu vou deixar aqui um punhado de passagem bíblica por causa do tempo. Terceiro lugar, para memorizar. Miriam, irmã de Moisés, reclamou muito dele. Ele era o seu líder. Não aceitou a liderança do seu irmão, que ela queria, acho que, o lugar dele. Azedou por completo contra ele. Tentou tirar ele do lugar que Deus pôs. Falou mal da comida, falou mal da terra. E a Bíblia diz que ela ficou leprosa, que naquela época era um sinal de maldição, era sinal de pecado. E aí surgiu o Jeová Rafá, Yahvé Rafá. Moisés orou por ela, e ela foi curada da sua lepra, mas nunca mais se ouviu falar dela. A profetisa Miriam. A única coisa que a Bíblia diz dela, sobre ela, depois daquilo foi: Miriam morreu e foi sepultada. É isso que você quer para a sua vida? Muda de rumo, muda a sua atitude, muda a sua visão, muda a sua maneira de falar as coisas. Se arrependa e venha para os braços de Jesus. Segunda coisa, isso precisa acontecer antes que venha a intervenção de Deus, porque Deus vai intervir em situações de rebeldia, de desobediência, de falta de temor. Ao invés de só reclamar, veja o problema como uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, convide Jesus para entrar no seu coração, para entrar no seu lar, para extinguir o seu problema. Eu te peço, em nome daquele que é mais santo, Jesus Cristo, tenha mais consideração por Jesus, tenha mais consideração pela palavra de Jesus, tenha mais consideração para a vinha, para a obra de Jesus. Ame Ele de fato e de verdade. E eu vos aconselho, e isto é difícil para mim e para você: Deus não age na ansiedade. A ansiedade, aquele negócio de roer a unha, de abrir e fechar a porta da geladeira toda hora, comer, beber, isso é ansiedade. Deus não age. Eu conheço um cara que esperneou, que ficou doente, que lutou para fazer um trabalho. Na hora que relaxou e acalmou, está dando tudo certo. Porque Deus é do jeito dele, não é do jeito seu. Tenha calma, seja prudente, espere pela hora de Deus, louve a Deus, adore a Deus, e a sua vitória será certa. Vamos aplaudir o Senhor? Segura essa. Se os meus queridos músicos quiserem já assumir as suas posições, podem. Deus
Deus é mais poderoso que a sua história. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Deus é mais poderoso que a minha história. Fala forte, eu vou facilitar o português. Diz assim: Deus é muito mais do que eu penso ser. Deus, Ele é maior que a minha história. E Ele garante que eu posso todas as coisas. Veja bem, queridos, Ele neutraliza qualquer efeito negativo contra a sua vida. Pare de falar em problemas, pare de falar em misérias, pare de propagar erros, pare de falar de limitações, de defeitos desse, daquele, daquele outro. Ele quer entrar no seu coração nesta noite. Ele quer transformar as coisas ruins em coisas boas. Ele quer transformar as coisas insossas, sem sabor, em coisas saborosas e deliciosas na sua vida, bem temperadas, gostosas e desejáveis. Deus, nessa noite, Ele pode e Ele quer acabar com a sua vida de derrotas e te fazer sair daqui leve, sabendo que Ele te deu a vitória.